Se teu copo tá cheio, eu te pergunto por que teu bolso ainda tá vazio, velho. Porque, cara, não adianta nada você ter conhecimento e não conseguir transformar esse conhecimento em resultado. Não é só dinheiro, mas também é dinheiro. Então, cara, você leu os 10 melhores livros de administração, gestão de negócios e empreendedorismo do planeta. Aplicou? Se tu não aplicar, tu não vai transformar o conhecimento em dinheiro. O processo, existe um processo. Tem gente que, como academia, tem muita gente que faz isso, que compra o livro e deixa na prateleira. E fica aquela prateleira linda, né? Aquela prateleira aqui atrás, ó, cheio de livro. E eu não, eu tenho esse armário aqui, todo mundo me fala para fazer um estudo. Eu tenho que fazer estudo, mas até hoje eu não botei para arrumar isso. Mas aí, cara, comprar só o livro, pagar a sua academia não adianta. Aí você lê o livro, mas você tem que ler o livro concentrado para ler o livro. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Meu nome é Rafael Barreto e ensino empresas familiares a aumentarem seus lucros e darem mais tempo livre e qualidade de vida para seus donos. Estamos no Gestão Pragmática Podcast, seja bem-vindo! E qual é o tema de hoje? Eu sempre preciso dar qual é o tema de hoje, eu estou ficando velho. 4 ferramentas que todo empresário deveria aplicar. 4 ferramentas que todo empresário deveria aplicar, que no final eu sempre coloco uma a mais, sei lá, porque eu começo a colocar e acho interessante colocar uma ou outra. Então, a gente vai falar sobre 4 ferramentas que todo empresário deveria aplicar, legal? Vamos lá, vamos bater um papo sobre isso. Deixa eu abrir aqui, porque os meninos estavam aqui, os meus gêmeos estavam aqui, estavam fazendo uma bagunça tremenda que eu simplesmente me perdi aqui. Vamos lá. Vamos começar com uma pequena introdução, que é a seguinte. O mecânico de automóvel, ele tem as ferramentas dele? Tem as ferramentas dele, não é verdade? Um pessoal da limpeza, quais são as ferramentas do pessoal da limpeza? Uma vassoura, um rodo, um pano, né? Os produtos de limpeza, detergente e tudo são as ferramentas dele. Legal. Quando você está vendo ali um cirurgião trabalhando, ele tem a instrumentadora do lado, né, que passa os instrumentos para ele, que são o quê? As ferramentas. Acho que você entendeu onde eu quero chegar. Um publicitário tem que ter ali um computador top para fazer o trabalho dele. Ontem eu estava atendendo a Transrocha, um aluno nosso do MGP, que inclusive já fez live conosco, né? E, cara, ele fez um bate-papo com a equipe dele que eu achei animal. Eu tô pegando aqui, galera, porque para variar, eu esqueci de ligar o computador e aí vai cair a bateria e eu vou ficar perdido no que eu tô falando. Então, no meio da live eu tenho que ligar o computador. Eu já fiz isso umas 250 vezes. Toda vez que eu faço isso eu tomo bronca, mas sabe como é que é, né? A gente tá ficando velho. E aí o que acontece? Ele fez um trabalho bem legal mesmo. Ele simplesmente me mandou uma mensagem bem bonitinha, falando assim: caminhoneiro, cuide da sua principal ferramenta, o caminhão. Deixe ele sempre lavado, limpinho, arrumado, com a manutenção. E é meio óbvio, né? Que a principal ferramenta do caminhoneiro é o caminhão. Mas o óbvio também precisa ser dito. Inclusive tem um livro que se chama isso, o óbvio também precisa ser dito. Eu não lembro o nome do autor agora, me desculpem. Mas cara, sempre falar, dá uma cuidada aí na ferramenta, dá uma organizada nisso. Porque além de você ser, a gente vai falar isso já, mais eficiente, mais eficaz, você também trabalha melhor, sabe? Ficar num ambiente limpo. Eu adoro trabalhar num ambiente gostosinho, limpo, cara. Inclusive em consultorias, eu faço uma consultoria muito melhor e eu tenho certeza que os meus clientes são mais produtivos quando eles têm um ambiente gostoso para trabalhar e não bagunçado, tá? Então, quando você trabalha com ferramentas,
você tem mais resultado, a tal da eficácia, né? A eficácia é dar resultado. Então, quando você trabalha com as ferramentas, você tem mais resultado. Você também tem mais produtividade, ou seja, eficiência também. E aí, se você tem mais resultado, provavelmente entra mais dinheiro no seu bolso. Olha aí aumentar os seus lucros, que a gente sempre fala. E se você tem mais eficiência, você produz mais, você provavelmente vai ter mais tempo livre para você, porque você faz de uma maneira mais produtiva. Se você faz de uma maneira mais produtiva, tem mais tempo livre, você tem o quê? Qualidade de vida. Então, pau, é isso. Mas aí, para você usar uma ferramenta, você tem que aprender como usar a ferramenta. E aí, você quer estudar? Não, você não quer estudar. Vou usar uma frase do Alfredo Soares, que ele fala: me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um homem rico. Pô, bonita essa frase. A gente pode usar ela para empreendedor, para gestor. Me mostre um empreendedor, um gestor que estudou tanto quanto um médico, eu te mostro um homem rico. Você também pode estar achando, lá vem aí o pessoal da internet, os coaches da vida, com ferramentas de coaching. Irmão, por que o coach ficou tão em voga esses anos que, inclusive, algumas pessoas começaram a ter um certo preconceito? Porque o coach, na real, funciona, irmão. Só que toda vez que um tubarão passa, ficam vários caçãozinhos do lado do tubarão esperando a rebarba do tubarão. Então o tubarão é o coach bom, aquele o cara dá resultado. E aí vem uma pá de sem vergonha, picareta em volta, para tentar receber um pouquinho dessa carninha. Essa é a real. Se você olhar, tudo isso acontece o tempo todo. Bitcoin. Bitcoin é uma moeda maravilhosa. Só que aí vem um monte de cara vendendo uma pseudo-moeda que nem existe, ou então falando que estão com mineradora de Bitcoin, ou então não sei o quê, e aí eles estão levantando dinheiro. É o Bitcoin. Não, Bitcoin porcaria nenhuma, velho. O que está dando errado são os picaretas em volta. Então você acha que as ferramentas são bobagens de coach, etc e tal, quer levar teu dinheiro e não faz tudo. Ou melhor, né? Você é aquele cara experiente que aprendeu tudo com a vida. Você é o cara que aprendeu tudo com a vida, não precisa aprender mais nada, né? Então, cara, você aprendeu tudo com a vida, cara? Deixa eu te explicar uma coisa. Uma faculdade de 4 anos, quando você está no 3º ano, muita coisa que você aprendeu no primeiro já é fora de moda, já tem ferramenta melhor. Então a verdade é que ninguém aprendeu nada com a vida, porque tudo muda o tempo todo. Cara, hoje são poucas, ainda é eficiente, tá? Mas não é tão eficiente como era antigamente os panfletos. Porque o panfleto na vida moderna tá dentro do teu celular. Então, às vezes, de repente, você panfletar por aí, vale mais a pena você usar tráfego no celular. Cara, na boa, isso daí é algo de quê? 5, 10 anos. Pega uma pessoa mais experiente da vida, de repente ela discorda. Eu tenho um aluno que essa semana ele falou: Barreto, não estou vendo resultado no tráfego que a gente está colocando, eu estou pensando em cancelar. Eu falei: cara, como tu não está vendo o resultado, velho? Olha a relevância, olha como está funcionando, olha como está legal isso, cara. E não estou vendo o dinheiro voltar e tudo, até que eu descobri que ele não tem rede social. É lógico que ele não vai dar importância para investir em rede social se você não tem. Eu, por exemplo, sou um cara que eu não ligo muito para carro. Então, se aparecer um carro na minha frente, eu não estou sabendo nem que marca que é, quanto mais o quanto ele é legal. Às vezes os caras param com o carro do meu lado assim, eu tenho até vergonha, cara. O carro é bonito, eu olho, eu falo: cara, que carro bonito, mas eu pergunto: que carro é esse? E muita gente fala: porra, como assim que carro é esse, cacete? Isso aqui é um X5? Eu falo: porra, lindo, maneiro, mas eu não sei, eu não conheço, eu não ligo pra carro. Então, se o cara não liga pra rede social, lógico que vai falar pra ele: vamos investir 5 mil reais por mês num negócio que ele nem usa, fica difícil. Então, ele precisava estar na rede social? Óbvio que precisava. Mas eu não gosto de rede social. A pergunta não é essa, não pergunta se você gosta. Pergunta se você precisa. E hoje em dia, na minha opinião, todo mundo precisa. Acabou. Mas não, eu acho que você precisa.
para estar mais conectado. Perdão, galera, cara, fiz no ouvido de vocês isso, né? Desculpa. Para estar mais conectado. Segundo, se você não usa rede social, você está vendo o quê? Jornal e TV, onde a frequência é mais baixa, só desgraça, é ruim para você. 3, é uma ferramenta de estudo maravilhosa, as redes sociais. 4, é só tu parar de ver bobagem, que o algoritmo para de entregar só bobagem. Se você ficar vendo menininhas dançando, vai ficar aparecendo só menininhas dançando para você. Se você ficar vendo só tragédia, vai aparecer só tragédia para você. Fofoca, só fofoca. Mas experimenta estudo, experimenta procurar estudo, gastronomia, lazer. Você vai ver que vai aparecer uma parte de coisa legal, tá bom? Então você precisa da rede social? Na minha opinião, precisa. Ah, mas esse senhor, né, que é meu aluno, acredita que não, porque ele aprendeu dessa forma. Aprendeu? Eu acho que aprendeu errado. Pau. Você pode estar com um copo muito cheio. Já viu essa história que você tem um copo muito cheio? Esse cara tem um copo muito cheio, ele não consegue se alimentar de novos conteúdos, que o copo dele já está cheio, quase transbordando. Se o teu copo está cheio, eu te pergunto por que teu bolso ainda está vazio, velho. Porque, cara, não adianta nada você ter conhecimento e não conseguir transformar esse conhecimento em resultado. Não é só dinheiro, mas também é dinheiro. Então, cara, você aprendeu, você leu os 10 melhores livros de administração, gestão de negócios e empreendedorismo do planeta. Aplicou? Se tu não aplicar, tu não vai transformar o conhecimento em dinheiro. O processo, existe um processo. Tem gente que, como academia, tá? Tem muita gente que faz isso, que compra o livro e deixa na prateleira. E fica aquela prateleira linda, né? Aquela prateleira aqui atrás, ó, cheio de livros. E eu não, eu tenho esse armário aqui, todo mundo me fala para fazer um estúdio. Eu tenho que fazer estúdio, mas até hoje eu não botei para arrumar isso. Mas aí, cara, comprar só o livro, como pagar a sua academia não adianta. Aí você lê o livro, mas você tem que ler o livro concentrado para ler o livro. Aí beleza, então você lê o livro concentrado. Você está aplicando o livro, só assim que você vai transformar o livro de empreendedorismo em dinheiro. Você vai passar pelo processo de transformação. Mas quando eu falo em dinheiro, no caso do empreendedorismo, vamos falar de outras partes. Eu leio um livro de pai, inclusive eu quero comprar aquele Papai é Pop do Marcos Piangers, que ainda eu vi um filme, achei animal. Ó, vamos falar sobre o filme. Eu vi um filme. Cara, aquele filme, apesar de ter sido um momento de lazer bem gostoso, eu posso pegar esse filme e transformar e aplicar ele para ter uma qualidade de vida maior com meus filhos? Sim, então eu vou lá e transformo. Agora eu já quero ler o livro, por causa que o filme me chamou a atenção. Eu vou ler o livro e transformo. Então você precisa transformar o teu conhecimento em resultado. No caso do Papai é Pop, do livro do Marcos Piangers, eu quero ser um pai melhor para meus filhos. Livro de empreendedorismo, eu quero ganhar dinheiro. Se eu for ler um livro sobre emagrecimento saudável, eu quero emagrecer. Se eu for ler um livro como eu já li aqueles... Cara, tem um autor cristão, que acho que é Casal à Prova de Balas, uma coisa assim. Eu quero ter um relacionamento melhor com a minha esposa, certo? Eu tô lendo a Bíblia, eu cheguei já, depois de ler tudo, eu cheguei no Novo Testamento agora. Quero ler a Bíblia inteira, página por página. E aí eu estou mais próximo de Deus e também estou conhecendo a história da Bíblia que eu não conhecia, velho. Né? E cara, a Bíblia, não sei se eu posso falar isso, se algum cristão vai ficar chateado comigo e tudo, mas a Bíblia é uma novela, né? Você passa por toda uma história na Bíblia, coisa que eu nem sabia, velho. Pensei que a Bíblia estava lá só falando o que a gente tinha que fazer. Não, ela é uma história e dentro da história tem isso. Eu desconhecia isso. Agora, como é que eu vou aplicar aqueles conceitos da Bíblia para mim? O Thiago Nigo mesmo foi um cara que, com provérbios, aprendeu muito e se tornou cristão com provérbios. E provérbios é um aprendizado animal. Lê provérbios e aplica, tá certo? Então, você pode fazer isso. Como vários alunos nossos fazem, né? A Plug Comunicação, inclusive hoje eu vou estar com o Rafael. Cara, o Rafael colocou um funil de vendas. Ele já tinha uma ferramenta que era o OMI,
O homem é como um fluxo de caixa do Conta Azul, como o nosso indicador, tá? O homem é uma ferramenta bem legal. E lá tinha um funil de vendas. Eu gosto muito de usar o Pipe Drive, ele falou, Barreto, mas eu já pago o homem, eu vou usar o homem. Eu falei, cara, o homem eu ainda não usei. Cara, o Rafa debulhou o homem e tá com funil de vendas animal. Tanto que eu, provavelmente por ter também a ferramenta homem, se bobear, vou usar o funil de vendas da homem. Deu para entender? Então você vê isso. Plug Comunicação com uma ferramenta, ela no mês passado, ela aumentou a sua meta, ela debulhou a sua meta em 6 vezes mais. Eu estou falando 6 vezes mais. Tá? Tinha uma meta, por quê? Porque vinha de um tempo difícil, e falou, vamos colocar essa pequena meta. Ela foi lá e fez 6 vezes mais resultado. Com o quê? Processo e funil de vendas, ferramenta. Nossos alunos da UON, loja de roupa, marca, eu me sinto modelete, galera. Por quê? Porque eu sou patrocinado UON e eu sou o único modelo feio da UON. O resto é tudo bonitão. Eu sou o único modelo feio, tanto que eles não me usam muito porque pode estragar lá a venda das peças deles. Mas, cara, a UON depois começou a usar o indicador, que já vai rolar um spoiler aqui, é uma das ferramentas que eu vou falar hoje, que você deve ter. Cara, é outra. Ela olha os resultados dela, ela sabe os resultados dela. Te levo na mala viagens também, usando o indicador. Cara, uma empresa que começou de um lazer da Mari, quando ela colocou pelo primeiro mês os números do indicador, ela falou, ué, isso aqui é um negócio, isso aqui não é hobby, isso aqui é um negócio. Então, você pode usar. Agora, se você não quiser conhecer as ferramentas, ou se você conhece, mas aplica de cabeça. Cara, é muito comum isso, né? Aí eu conheço, mas aplico de cabeça. Como assim você conhece e aplica de cabeça? Eu conheço o MetaSmart, está tudo aqui na minha cabeça. Eu sei mais ou menos os meus números. Ontem eu estava com um novo aluno nosso e ele falou, não, mas está tudo aqui, eu sei mais ou menos qual é a minha lucratividade. Não sabe, velho. Não sabe. Como é que você vai saber tua lucratividade de cabeça, cara? Então você pega e fala, cara, eu não acredito que eu sei o que eu estou falando. Não sabe. Você só sabe se tiver documentado, se você tiver resultado, se você tiver isso registrado, se estiver como indicadores. Se não, irmão, você está viajando, não é assim que funciona e pronto, tá? O jeito certo é ficar usando o tempo... Não, opa, peraí. O jeito certo é ficar um tempinho estudando. Você tem que estudar a ferramenta, cara. Você tem que estudar. Sabe aquela história do afiar o machado antes de sair dando machadada por aí? Você tem que afiar o machado, meu irmão. Então, Jack Stripador não, cara. O Jason trabalha na sexta-feira 13. O resto do ano ele tá afiando a faca dele, bro. Por isso que na sexta-feira 13 é aquela loucura. Uau, uau, uau. Porque ele fica 364 dias no ano afiando a faca, velho. Aí na sexta-feira 13 o bicho pega, mano. Agora imagina se ele tivesse com uma faca cega, mano, dando paulada nos outros. Nossa, que horrível exemplo, mas vocês entenderam. Eu vou usar agora o Jason, eu não vou usar mais o machado. E aí você aprende a ferramenta, testa a ferramenta e depois aplica. E depois que você aplica, não tem como, cara. Então, faz isso na cabeça, tá bom? Agora, quais são as ferramentas, então? Vamos falar das 4 ferramentas aí. Na verdade, eu tenho até uma outra a mais, mas a primeira ferramenta é a seguinte. Indicadores. Você precisa ter instrumentos de medição. Cara, isso é algo que eu coloquei na minha vida e não tiro. Quando eu falo minha vida empresarial e vida pessoal, tá certo? Eu tive o prazer agora de ter passado o Jojota, não sei se vocês viram aí, o Jojota apareceu aí na nossa live. E, cara, o Jojota foi um cara que me ensinou demais mesmo. Quando eu estava com o Jojota, eu cheguei a pesar 89 quilos. E o Joel, todo carinhoso, todo amigo, todo gentil, falava, tu tá gordo! Tu tá gordo! Eu lembro quando ele me levou para Eduz. E eu tava lá, né? Comendo um pãozinho de queijo no Eduz. Pô, tô no Eduz, cara. Conhecendo aqui, etc e tal. E aí ele parou na minha frente, começou a conversar comigo. Um monte de gente do lado. Ele falou, e aí, Barreto, tu engordou, né, velho? Porra, Joel. Pra que falar isso pras pessoas, cara? Só que o Joel, ele não fala isso para me diminuir. Ele não falava isso para me machucar. Ele falava isso para eu crescer. E eu cresci, velho. Ó, o Otávio tava comigo nesse dia.
E eu cresci, cara. Eu estou 16 quilos mais magro por causa do Joel, às vezes aparece na minha cabeça, tá gordo! E galera, não é só estética, tá ligado? Eu fui aprendendo depois de muito tempo, saúde pra cacete, eu sou uma outra pessoa, eu sou mais produtivo. O que eu faço? Eu tenho indicadores. Eu tenho ali uma balancinha onde eu me peso todo dia e sei os meus pesos. Isso é um instrumento de medição. Eu anoto isso numa planilha Excel. Eu sei exatamente o quanto eu estava medindo há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Você pode ter indicador de produtividade, de vendas, você precisa fazer uma porrada de indicadores. Todo departamento precisa ter seu indicador master, o indicador principal do departamento. E depois mais uns 4, 5 indicadores abaixo dele. Não tem nenhum, começa com o indicador master, legal? E a melhor ferramenta para você anotar os indicadores, na minha opinião, e aí eu posso tomar uma chuva de tomate agora, é o Excel. Porque o Excel você consegue fazer tudo da forma que você quiser com o Excel. Existem outras ferramentas, existem indicadores perfeitos, existem, mas eu acho que os indicadores perfeitos, eles são um para cada coisa. Por exemplo, para balança, eu tenho um aplicativo, a minha balança já alimenta direto o aplicativo. Então eu tenho um indicador lá maravilhoso do peso. Só que para as minhas finanças, eu posso usar um aplicativo de gestão financeira pessoal, eles não estão juntos. No Excel você consegue transformar o que você quiser. Então eu gosto bastante de usar o Excel para indicadores. Então a primeira ferramenta que a gente passa para vocês hoje é tenha indicadores, instrumentos de medição e use a plataforma Excel para fazer. Lembra, um indicador por departamento. Quero dar um bônus aqui, cara. Eu tenho dentro de mim, pessoa física, vários departamentos. Lembra das 5 forças que a gente sempre fala? Força física. Então, dentro da minha força física, eu tenho meus indicadores, que são meus exames de sangue, onde o colesterol tem que estar baixo, onde eu tenho que olhar todo semestre como é que estão meus indicadores. Eu tenho indicador de peso, tá certo? Eu tenho indicador de exercício, tá? Eu tenho indicador de alimentação para força física. Para força mental, eu tenho um indicador de quantas vezes aqui dá uma bugada, porque sim, dá uma bugada de vez em quando, tá? Eu sofro um pouquinho de ansiedade, às vezes dá uma bugada. Eu anoto todas as vezes que eu fico muito ansioso. Eu tenho um indicador de terapia, quantas vezes eu vou na terapia. Eu tenho indicador de livro lido, que tem que ser no mínimo 1 por mês, tá? Outro de força física, vocês sabem que eu sofro de uma coisa chamada dermatite atópica. Eu tenho um indicador de quantas vezes a dermatite atópica me ataca, tá? Bom, indo para o terceiro, força de bolso, né? Cara, eu anoto exatamente quanto eu gasto, quanto eu recebo, quanto eu tenho investido. Isso daí já faz mais de 10 anos. Se tu me perguntar o que eu comi dia 8 de agosto de 2013, eu tenho não o que eu comi, mas o quanto eu gastei. Legal? Depois a gente vai para indicador de família. E dentro do indicador de família tem uma surpresa para Bia, mês sim, mês não. Tem uma viagem com família, mês sim, mês não. E eu acho que esses são os 2 principais. E eu tenho o indicador espiritual, né? De conexão com Deus, que tem a ver com, no meu caso, oração, né? Fazer as minhas coisinhas da minha religião que eu amo tanto, tá bom? Então esses são os indicadores. Segunda ferramenta que a gente vai falar é a famosa, é a que todo mundo conhece, mas pouca gente aplica, que é a Meta Smart. Meta Smart, que vem de específico, mensurável, atingível, relevante, temporal, que a gente tem uma aula maravilhosa dentro do MGP, da metodologia de gestão pragmática, que é animal, a aula de Meta Smart. Para você ter noção, galera, a minha Meta Smart eu vejo todo dia. A minha Meta Smart pessoal e da empresa. Todo santo dia eu abro e vejo minha Meta Smart, tá? A gente tem dentro da nossa metodologia o álbum de figurinhas. O que é o álbum de figurinhas? É colocar todos os seus sonhos num papel. Inclusive tem um aplicativo muito legal que se chama Dreamer, tá? É um aplicativo onde você faz exatamente isso, você coloca todos os seus sonhos. Mas por que dentro da metodologia a ferramenta se chama álbum de figurinhas? Que um álbum de figurinhas ele nasceu para quê? Para ser completado. Então é muito legal porque tem todas as fotos dos meus sonhos e de vez em quando
eu colo uma figurinha nesse álbum, que é o sonho realizado. Então, antigamente tinha Machu Picchu lá, solto. Uma foto de um cara aleatório na internet, Machu Picchu. Hoje tem a minha foto em Machu Picchu. Antigamente tinha a foto de um bebê aleatório na internet. Hoje tem a foto de Israel. Antigamente tinha uma foto de uma moça muito bonita lá. Hoje tem a foto da minha esposa, Bia. Por quê? Porque sonhos são para ser completados assim como álbum de figurinhas. Então a Meta Smart, ela funciona tanto para a tua vida pessoal como para a tua empresa, cara. Não tem meta melhor, tá? Na verdade, eu mesmo cheguei a montar, já aprendi com o Caio Carneiro, o MART, que nada mais é que ao contrário, é fazer ele em português. Mensurável, atingível, relevante, temporal e específico. Ele tira o SMART para fazer o MART. O PARE, que vem do Mastermind de Napoleão Hill, mesma coisa. A Meta Smart está tão fácil, está tão conhecido por durante tantos anos, usa a Meta Smart que funciona bem, tá? Eu também gosto de usar a plataforma Excel para a Meta Smart, porém, você precisa colocar isso em gestão à vista. Você precisa todo dia olhar para essa bagaça, todo dia. Não sei onde tu vai colocar, se tu vai colocar no teu desktop, se tu vai colocar no teu celular, se você vai colocar uma fotinha no teu escritório, tá? E o legal da Meta Smart, né? Você não precisa ter todas as metas escritas o tempo todo, mas de repente, como eu te falei, você quer comprar uma casa legal, teu sonho é comprar uma casa legal daqui a alguns anos, você pega uma fotinha de uma casa bem legal e coloca ela no porta-retrato. Coloca ela no ícone. O Gavilanes, nosso aluno, ele tem o desktop dele dividido em 6 fotos. São as 6 fotos são as 6 viagens que ele vai fazer esse ano. E algumas ele está cumprindo, outras estão atrasadas, mas estão lá 6 fotos. Provavelmente, ano que vem, essas 6 fotos serão modificadas. E assim funciona, tá bom? Então, Meta Smart é a segunda ferramentinha que eu não é negociável, eu não deixo de fazer e meus alunos também não ficam sem. Porque senão, cara, se tu não tiver indicadores, se tu não tiver Meta Smart, você não vai aumentar o lucro da tua empresa. Você não vai ter mais tempo livre para você e nem qualidade de vida. Barreto, eu não tenho Meta Smart, eu não tenho indicadores e o lucro da minha empresa está ótimo, eu tenho tempo livre e tenho qualidade de vida. Deu sorte. Você deu sorte, irmão. É isso. Pô, boy, você deu sorte, né? E outra, toma cuidado. Porque pipoca sobe e pipoca desce. Já falava meu gerente do Sebrae, Paulo Sérgio Brito Franzosi. Pipoca sobe e pipoca desce. Ele dá aquele estouro, mas se você não se manter lá em cima, não adianta nada, você cai. Terceira ferramentinha. O que adianta você ter um indicador? O que adianta você colocar uma meta para esse indicador e não ter um plano de ação para estourar, explodir, subir o sarrafo, estourar essa meta? Você precisa de um plano de ação. Plano de ação, muito conhecido como 5W2H, que é uma sigla, né, de inglês, que é Why, What, When, e lá vai cacetada, que é 5Ws e 2Hs, que eu, para ficar mais fácil, coloquei, aprendi na verdade no Sebrae também, o 4Q é um POC. O que, quem, quando, quanto, porquê, onde, como. 4Q, um POC. Então 4Qs, o que, quem, quando, quanto. POC, porquê, onde, como. Beleza? 4Q, um POC, ele funciona muito bem e é um plano de ação muito completinho, muito legal, que é diferente de uma lista de atividades. O plano de ação são as ações que você tem que fazer para atingir certos objetivos. Na maioria das vezes, um plano de ação, 4Q, um POC, ele está atrelado a uma meta. Depois a gente vai falar de lista de atividades, que aí não precisa dessa complexidade toda, mas um plano de ação precisa. São 7 os campos. Barreto, mas precisa colocar os 7? Faz o seguinte, como você aprende a dirigir? Quando você aprende a dirigir, você não fica naquela cautela, coloca o cinto, vê se está em ponto morto, anda, dá seta, cuidado. Então, beleza. Então, se você não usa o 4Q, um POC, começa a usar dessa forma, tá? Os 7 campos. Depois que tu pegar a manha do bichinho, às vezes você não vai preencher um campo como, por exemplo, por quê? Porque já está intrínseco, tá? No meu caso, a maioria dos campos porquê, né, é a meta que está atrelada. Então, por exemplo, coloco lá, guardar R$5.000 por mês, né? Então tá lá, é específico? Colocar investimento tal
Então tá específico. 5 mil reais, tá mensurável? Tá. É atingível? É. É relevante? Por que é relevante? Aí vem a meta, tá ligado? Pode vir, é relevante por quê? Porque esses 5 mil eu tô guardando para realizar aquela meta. O porquê eu coloco a meta de novo. Certo? Aí vem o onde que eu vou guardar na XP e o temporal, tá? Então, relevante eu vou colocar, cara, se eu atingir aquele meu sonho, eu vou ficar muito feliz por causa disso, disso e disso. E aí no porquê, eu vou colocar exatamente o meu sonho. Tá? Então, mas depois que você pegar e usar muito, pai, enquanto isso faz direitinho. Então, 4Q é um POC, eu gosto de usar o bom e velho Trello. Tá? Se você jogar lá no Google Trello, você vai usar o bom e velho Trello. Barreto, Trello é antigo, já tem ferramentas novas, muito mais sofisticadas. Tem o Notion, tem o Monday, tem o Asana, acho que é o Asana, tem vários deles. Eu adoro o Trello porque o Trello foi feito para vovó entender. E como eu uso muito essa ferramenta, inclusive com os meus alunos, ele é muito mais simples que o Notion, muito mais simples que o Monday, tá? Não é tão sofisticado, essas outras ferramentas têm muito mais ferramenta, é muito mais legal. Mas o Trello, ele cumpre o que promete, tá ligado? E vocês sabem que me encanta a simplicidade. Eu uso o Trello, você pode procurar outros para usar, mas o Trello é algo que, para mim, funciona de uma forma muito, muito, muito legal, tá certo? Então, plano de ação, tenha o plano de ação para atingir suas metas, e aí você chega no 4Q é um POC e você pode usar o Trello. Bom, estamos aí fechado, então, as 4 ferramentas, mas quando eu estava estudando para isso, falei, tá faltando ferramenta. Tá faltando uma ferramenta que eu aprendi com o Bruno Perini. Na verdade, é uma ferramenta meio óbvia, né? Mas o Bruno Perini, ele resolveu minha vida. Né? Isso que é legal, né? Às vezes a gente fala, é óbvio, mas óbvio também precisa ser dito. Que é simplesmente um bloco de notas. Eu hoje não uso mais caderno, galera. Por quê? Porque eu uso apenas um bloco de notas, que é um caderno infinito. Eu uso o Evernote, tá? E eu confesso que eu sempre procuro um melhor, tá? Que o Evernote. O Evernote eu acho que ele é o melhor que tem, mas eu ainda não sou um cara tão fã assim, sabe, dele. Não é tão friendly para mim. Eu gostaria de um outro caderno de notas mais interessante. Se alguém conhecer, me manda. Mas o Evernote, ele cumpre também o que promete. E eu tudo anoto no mesmo caderno. Tudo. Onde eu estiver, eu não abro vários cadernos, porque eu fico pensando naquilo. Cara, em que caderno eu coloquei isso? Então eu tenho tudo lá. E às vezes eu dou lá um Ctrl L, vou lá, procuro, meto na lupinha e procuro aquilo que eu estava conversando. Na maioria das vezes eu acho. Legal? E por que eu falei do Bruno Perini? Porque o Bruno Perini falou, muita gente acha que eu sou um cara ótimo de memória. E eu até sou bom de memória, mas muita coisa no meu bloco de notas eu jogo lá na lupinha e acho e falo exatamente o que eu queria falar, porque estava anotado. Então esse caderninho, Bruno Perini usa para cima e para baixo e funciona muito bem, legal? É o bloco de notas que na verdade é uma ferramenta bônus, digamos assim, tá bom? É uma ferramenta bônus que fica para você aí. Eu gosto bastante também, para anotações rápidas, o Google Keep. O Google Keep nada mais é que um aplicativo de post-it. Né? Você tem ali os post-itzinhos, na minha opinião é isso, tá? Post-itzinho. Então eu sempre vou jogando lá. Então, por exemplo, eu tenho a reunião do Benito da quarta-feira, eu coloco lá todos os pedidos de referência do grupo. Então, se eu for pesquisar, que soninho. Se eu for pesquisar no Google Keep, todas as semanas que eu vou ao Benito, tá lá todos os pedidos de referência, eu consigo olhar. Então eu uso bastante, eu mesclo entre Evernote e Google Keep para bloco de notas. Por quê? Porque é muito comum você escrever e não usar isso para nada depois. Porque você não lê, etc e tal. E quando você escreve onde tem um buscador, vai te ajudar. Além de você estar o tempo todo com o seu celular, você pode pegar essa nota aonde você estiver. Legal? Ou no celular ou no computador. E o último, o LAD. Lista de atividades diárias. Que bexiga é essa daí? Simples.
São todas aquelas listas de atividades que você tem que fazer, mas você não pode fazer agora. Então, se você consegue fazer em até 2 minutos, faz agora, tá? Agora. Alguma coisa que você consegue fazer em 2 minutos, faz agora, porque aí você já elimina da tua laje. Agora, se você não consegue fazer em até 2 minutos, anota lá. Porque senão, velho, tem alguma coisa que você ia demorar meia hora para fazer, mas demora 4 meses, porque tu esquece dessa desgraça e só lembra quando você não consegue fazer. Então, o LAD, todas as coisinhas corriqueiras que você tem que fazer, você vai jogando lá, tá bom? Eu gosto de usar bastante o Google Tasks. Google Tasks, inclusive, quando você abre o Gmail, cara, tem tanta ferramenta, eu tô lembrando aqui, velho, é complexo, cara, porque eu esqueci de falar algumas ferramentas até super importantes, tá? Então, por que eu gosto de usar o e-mail Gmail, por exemplo? Porque do lado tem todas as ferramentinhas que eu uso bastante, ó. Eu uso o Google Tasks, que eu acabei de falar para vocês, tô até abrindo ele aqui, Google Tasks. Então, cara, o que a gente tem para fazer? Eu também anoto eu também tenho o Google Keep do ladinho do e-mail ali. Eu tenho calendário, velho. Como eu não falei de calendário hoje, irmão, tu tem que ter uma agenda. E eu gosto de usar o Google Calendário aqui porque ele funciona muito bem, tá bom? Então, as 4 ferramentas que eu falei para vocês hoje foram indicadores e a plataforma que eu uso Excel, MetaSmart, que eu uso Excel e também gestão à vista, que é o que sempre aparecer pra gente. Fluxo de caixa, eu não falei de fluxo de caixa? Eu não falei de fluxo de caixa, eu sou um cabeçudo. Fluxo de caixa, galera, eu fui pro plano de ação, falei 3 ferramentas. Então, beleza, falei das 3 ferramentas, depois das 3 ferramentas, então vamos lá, falei de indicadores, MetaSmart, falei de plano de ação e aí depois eu dei 2 ferramentas bônus, que foi bloco de notas e LAD. Mas o melhor sempre ia vir pro final, né? Eu não errei, eu só coloquei isso daí para finalizar com mais poupa e circunstância. Mentira, eu errei, eu pulei direto aqui. Fluxo de caixa. Irmão, não dá para ter uma empresa sem fluxo de caixa. Acabou, velho. Para com essa palhaçada de anotar no papel, não ter tudo anotado, cara. Você precisa ter. E fluxo de caixa, vem comigo que eu tenho um plano legal para você. A gente tem o nosso aplicativo chamado Indicador. O Indicador hoje tem contas a pagar, contas a receber, ele tem competência, ele tem caixa e ele dá um resultado que nenhum outro software dá. Nenhum outro software dá o resultado mês a mês numa folha de A4 com as categorias e com as porcentagens. Se você tiver mais de uma empresa, vai aparecer cada empresa separado e no final o resumo das empresas. É animal. Vai por mim e vale muito a pena. Esse é o último que eu vou falar, que é fluxo de caixa e usa indicador, tá? Indicador.app. Para uma empresa só, é na faixa, é no Vasco, é gratuito para você. Se for mais de uma empresa, aí você paga R$50 para nós, para a gente conseguir deixar tudo arrumadinho para você, tá bom? Então esse é a 4ª ferramenta que todo empreendedor deve ter. Pessoal, todas essas ferramentas que eu falei hoje, todas essas ferramentas, eu não sou um professor que falo e não faço. Eu uso todas elas para minha vida. Todas elas eu uso para minha vida e me ajudam demais, tá bom? Então pensem nisso, utilizem-as porque é muito legal e vale muito a pena. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada, mas eu acho que quinta-feira, direitinho, a gente vai ter a nossa aula, não vai mudar nada. Deixa eu só ver aqui, porque eu tenho um pouquinho mais distante, né? 24 pela manhã, às 7h30 da manhã, a gente está aqui de novo falando com vocês. Tudo bem? Um grande beijo, um grande abraço e valeu, valeu, valeu!